Bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto. Foi presa em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana, uma avó que abusava dos netos. Esse é o primeiro destaque com o Guilherme Roquette. Oi, Gui. Olha, André. Oi, André. Porque não dá para dizer bom dia, não dá para dizer qualquer outra coisa quando a gente se depara com uma notícia dessas. É uma mulher de 59 anos de idade que teria então praticado abuso contra netos que têm 12, 9, 7, 4 anos, crianças que a partir de agora então estão marcadas para o resto da vida. Só que não para por aí, André. Ela também acobertava o abuso sexual cometido por outros 2 homens. Meu Deus. Quem eles são? Eu vou contar daqui a pouco no SBT Rio Grande essa história repugnante. Em seguida, esse é o Guilherme Roquette, até daqui a pouco. E em seguida nós vamos atualizar como estão as buscas. A advogada que está desaparecida há mais de 20 dias em São Leopoldo. Está aí a imagem do pai da Alessandra, a família desesperada, indo mato adentro com um facão para conseguir tentar descobrir alguma pista. Em seguida, portanto, outras informações. E ainda as novidades sobre o caso do gaúcho suspeito de enganar autoridades em todo o Brasil. É o João Riel. E ele já responde inquéritos por fraude e também por plágio. Outro assunto que vamos destacar daqui a pouco, tem uma escola em Canoas que está fechada porque está sem luz há 2 dias. Imagine, uma escola sem energia elétrica. Já já a gente vai explicar a origem deste grave problema nesta escola aqui em Canoas. E no esporte, hoje é uma super terça-feira com muitos jogos. Na Arena, o Grêmio recebe o Operário. E depois, às 9h30 da noite, tem Flamengo e Corinthians aqui na tela do SBT. A gente vai a um rápido intervalo e em seguida nós voltamos com muita informação para você nesta terça-feira. Fique aí, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas 45 minutos, 14 graus a temperatura neste momento em Porto Alegre. Em seguida, todas as informações sobre o tempo, certo? A gente tem a chegada de um ciclone extratropical, mas em seguida a meteorologista Estael Cias vai explicar como vai ficar o tempo e principalmente quando o sol retorna ao Rio Grande do Sul. Atenção, porque há 2 dias uma escola aqui em Canoas está totalmente sem luz. Pode uma coisa dessas? É aceitável uma coisa dessas? Uma escola sem energia elétrica não é aceitável. Não pode ser aceitável. Agora, o motivo... Está sentado aí? Está sentado? A escola foi alvo de furto de fios. Com isso, os estudantes estão sem aulas. A colega Aline Schneider está lá na escola e vai trazer as informações para a gente. A que ponto nós chegamos, Aline Schneider? Bom dia. André, bom dia para ti, para todo mundo que acompanha e que faz também o SBT Rio Grande. Logo aqui na entrada da escola municipal, Escola Municipal de Educação Infantil Ledevino Piscinini, a gente encontra uma placa, olha só, de boas-vindas. Mas nesses últimos 2 dias, os alunos estão sendo recebidos também com uma outra placa, essa aqui, ó, que não está tendo aula. Justamente por esse motivo, opa, o vento aqui tá forte, viu? Daqui a pouco a Estael vai falar da previsão. Justamente por conta dessa questão da criminalidade, do furto de fios. Olha ali na frente, ó, tem um poste, foi por aquele poste que os bandidos acessaram, cortaram a fiação e foram puxando tudo o que conseguiam. Mas não foi só isso, não. Depois dessa ação que começou aqui no portão, eles vieram para a parte de dentro e é para lá que a gente vai agora e foram levando todos os fios que encontravam pela frente. Aqui tá um pouco escuro, porque como vocês falaram, né? Foi toda a fiação, toda a luz embora. Olha só a bagunça que deixaram. André, 170 crianças de 0 a 5 anos estudam nesta escola aqui, se alimentam e olha só, tem fio por todo lado. São mais de 1.000 metros de cabos que já foram recolocados. Essa estrutura está sendo toda reestabelecida há 2 dias, mais de 24 horas. 7 pessoas trabalham para tentar fazer esse reestabelecimento. Vem cá ver o banheiro do jeito que ficou. Olha aqui, ó, eles pegaram uma escada, subiram por aqui, lá em cima, tiraram todos os fios. Cuida aqui, Mazone. Olha aqui.
A gente vai passar aqui no cantinho, ó. O Mazzoni vai mostrar ali no banheiro das meninas. Dá para acreditar. Opa, prendeu. Volta, prendeu a câmera, ao vivo é isso mesmo. Gente, pode isso? O fio do chuveiro, André. Do chuveiro levaram embora. Para muitas crianças, esse é o único local onde elas tomam banho. Tamanha, gente, mas a que ponto que chega? O Aline. A vulnerabilidade. Oi. Aline, 11h48 para quem está chegando agora. Ouvindo. Aline Schneider ao vivo em uma escola estadual de Canoas, na região metropolitana, mostrando que a escola está sem luz. Meu amigo Glauco Paza, que está na redação, chega a me atrapalhar com as palavras, porque é revoltante, hein, Glauco? É revoltante uma escola sem aula porque os fios foram roubados. De novo a questão dos fios. De novo a questão da energia elétrica. Eu ia perguntar para a Aline qual era a quantidade de fios para a gente ter uma ideia, porque eles foram lá no poste com a maior tranquilidade e eu acho que devem ter algum curso de eletricidade, porque não pode ser assim, simplesmente vai no poste, desliga, vem arrebentando e vem puxando o fio. Precisa de um conhecimento. Entram na escola, tá? Que eu não sei se a escola tinha ou não alarme, mas entram na escola e seguem pegando os fios, inclusive os fios do chuveiro. Aline, repete pra gente a quantidade de fios que já foram recolocados neste colégio. Porque aí o pessoal ainda pergunta, mas o que vão fazer com o fio? Na verdade, eles estão interessados no cobre. O cobre que é revendido, tem a receptação, esses fios são pegos, é retirado o cabo de dentro do plástico, né, do plástico ali colorido que faz a proteção. O revestimento, este cobre é derretido e isto vale dinheiro. E isto tem se espalhado pelo Rio Grande do Sul, o roubo de fios, o roubo de cabos, trazendo problema a todos nós. Já mostramos aqui Transurb, escolas, sinaleiras, a iluminação pública, praças e tudo mais. Aline, qual é a quantidade de fios desta escola que foi levada pelos criminosos e quando foi a ação desses criminosos, Aline? Essa ação aconteceu no domingo pela manhã. Mais de 1.000 metros de cabos de fio já foram recolocados aqui na estrutura dessa escola em Canoas, bairro Fátima, estamos falando. Escola Ledevino Piscinini. Isso aqui que vocês estão vendo já é tudo novo, ó. E tudo isso aqui, antes das aulas retornarem, toda essa estrutura vai precisar ser feito um reparo, até mesmo para as crianças não terem acesso e o perigo, né, de encostarem nesses fios depois que a energia for restabelecida. Eu vou falar aqui com o Fernando, ele que é diretor territorial desta unidade aqui na região de Canoas e é um prejuízo não só, como a gente vê aí, financeiro, mas também estrutural, porque são 170 crianças que estão, inclusive, sem alimentação, né, Fernando? Boa tarde a todos. Realmente, o prejuízo é mais do que financeiro, né? O prejuízo ele é para a comunidade como um todo, assim. São mais de 170 crianças que estão sem se alimentar no município, né? Muitas vezes a principal refeição é feita aqui na escola. Realmente é lamentável, né? O senhor estava comentando, é importante que as pessoas percebam, André, porque é muito provável que esses bandidos que levaram esses fios, que furtaram, se bobear, algum parente deles mesmo frequenta essa instituição. Então, as pessoas precisam saber que a escola pertence a elas mesmas, né? Esse sentimento de pertencimento, né, dentro da comunidade escolar é muito importante. Que nem tu falaste, né, que a gente estava conversando, aqui são feitas alimentações, né, refeições, além da parte didática, né, porque é um efeito escalonado. Não é só um roubo de fios, é alimentação, são pais que não têm onde deixar seus filhos para irem trabalhar. Aonde que estão essas crianças agora, né? Será que elas estão em casa, estão sozinhas, estão com um familiar? A gente não sabe. Então, tem todo o acolhimento aqui da EMEI Ledevino, que está aqui de portas abertas, mas infelizmente não pode receber em função dessa atrocidade aí que fizeram. Daqui a pouco a gente volta ao vivo. A Renata, que está aqui ao meu lado, é a diretora, ela vai nos dizer também que alimentos, inclusive, foram levados. Mas eu te aguardo tu me chamares novamente, André. Até já. Sim, em seguida, obrigado Aline Schneider contando a história desta escola que no domingo os criminosos invadiram e levaram pelo menos 1 quilômetro de fios de cobre. Em seguida, Aline Schneider trazendo outras informações. 11h53, agora nós vamos tratar de um assunto de extrema gravidade, né? De extrema gravidade. Um caso aqui da região metropolitana. Ontem uma avó, ela foi presa
né? Cerca de 50 e poucos anos. E ela foi presa por quê? Porque 2 semanas atrás, o filho e o namorado dela já estavam presos. Por quê? Por abuso de crianças. A investigação chegou até esta senhora ontem à noite e levou esta senhora para a cadeia. Porque esta senhora, a polícia está investigando, mas já aponta que esta senhora, além de abusar dos 4 netos, permitia que o filho dela e o namorado também abusassem, fora outras coisas que não dá nem pra gente detalhar. Por isso, nós vamos conversar agora com o delegado de Cachoeirinha, delegado Carlos Assis, a respeito dessa investigação. Delegado, o senhor me escuta bem? Bom dia, obrigado por nos atender, delegado. Bom dia, estou ouvindo, sim. Delegado, o senhor já tinha acompanhado algo deste nível? Algo parecido com esta gravidade de uma avó, além de abusar, permitir que outras 2 pessoas próximas, que é o que se sabe até o momento, as 2 pessoas próximas, no caso, o namorado e o próprio filho, abusassem dessas crianças, delegado? Sim, bom dia. Perfeito. Nós tomamos conhecimento no final de junho de que uma adolescente de 12 anos estava sendo abusada sexualmente por membros de uma família. A adolescente foi encaminhada para os exames periciais e outras diligências foram realizadas e nós conseguimos constatar que realmente esses abusos ocorreram e esses abusos foram praticados pelo companheiro da avó, bem como pelo tio, que é filho da avó. Nós demos continuidade às investigações e descobrimos também que, além dessa adolescente de 12 anos, outras crianças também haviam sido vítimas de abusos. Tá? São 4 irmãos? Só que dessa vez, essas outras pessoas nos relataram que, além desses 2 que foram presos anteriormente, a avó também praticava esses crimes. Essas crianças são irmãs, delegado? São todos irmãos? São 2 meninos e 2 meninas, correto? Delegado, o senhor está me escutando melhor agora? São todos irmãos? As vítimas são irmãos, delegado? Exatamente, são todos irmãos, né? Uma de 12 anos, são 2 meninas, uma de 12 e outra de 7, e 2 meninos, um de 9 e um de 5 anos. Delegado, só para esclarecer... Perdão, só para esclarecer, é a avó que foi presa ontem, o filho dela, qual é a idade do filho? Tá, o filho tem 22 anos. Certo. E o companheiro tem 23 anos de idade. Companheiro dela, namorado dela, correto? Exatamente. Namorado dela. A gente continua a apuração, tendo em vista que nós tomamos conhecimento de que outras pessoas que frequentavam essa residência também abusaram dessas crianças. Inclusive, nós tomamos conhecimento de que as 2 pessoas que foram presas inicialmente e a avó praticavam sexo na frente dessas crianças, o que caracteriza um crime, que é a satisfação de lascívia. Então, além do estupro de vulnerável praticado por esses 3 que já foram presos, né? O tio, o companheiro e a avó, eles também irão responder pela prática de satisfação de lascívia. Há quanto tempo é um crime isso? previsto no nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que eles praticavam atos sexuais na frente dessas crianças. Meu Deus. Agora, delegado, há quanto tempo isso poderia estar acontecendo? O que o senhor já conseguiu investigar? Olha, nós tomamos conhecimento agora no final de junho, mas a gente acredita que esses abusos vêm sendo praticados há vários tempos. Isso porque a mãe da criança, a mãe dessas vítimas, nos relatou que, quando adolescente, ela também foi vítima de abuso sexual. Abusos esses praticados pela mãe e outras pessoas que frequentavam essa casa. A mãe nos disse que, quando ela era adolescente, a pessoa que foi presa ontem, né, a avó, ela deixava que a filha fosse abusada por pessoas em troca de bebida, de cigarro, de dinheiro. Então, assim, infelizmente, é uma prática que se perpetuou
né, que ultrapassou gerações. Então, a gente não sabe precisar desde quando se deu esse primeiro abuso, mas a gente acredita que já faz vários meses, tendo em vista que a mãe nos relatou que ela deixava essas crianças aos cuidados da avó enquanto ela saía para praticar, para trabalhar. A mãe é uma pessoa que não tem emprego formal, ela é recicladora e precisava, para poder auxiliar no sustento dos filhos, realizar reciclagem. Então, durante essas ausências, né, que a mãe deixava as vítimas ao cuidado da avó, acreditando que as crianças estariam protegidas, tuteladas, esses fatos ocorreram. As crianças, na verdade, estavam sendo abusadas, né, não só pela avó, como também com a permissão da avó. Bom, delegado, só para encerrar, a idade da avó, que idade tem? A avó, ela tem 59 anos. Certo. Delegado Carlos Assis, obrigado por nos atender. A gente vai continuar acompanhando este gravíssimo caso. E vejam o crime que é aquilo que a gente sempre diz, né? Um crime praticado dentro de casa, né? Com cobertura, com proteção, né? Com o acobertamento. Gente, uma avó que é para proteger os netos. Meu Deus! O delegado vai seguir com essa investigação e apontar, inclusive, quem mais participava disso e há quanto tempo isto vinha acontecendo. Agora, é um fato terrível. Isto em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. Há 2 semanas, presos 2 homens, no caso, o namorado desta senhora, de 22 anos, mais o filho dela. Eles foram presos e aí chegaram, né, até esta senhora, né, que foi presa, portanto, na noite de ontem. Pelo menos assim foram cessados, quem sabe, esses abusos, né? E essas 4 crianças tenham aí um acolhimento e um tratamento devido a partir de agora. 12:00 em ponto, nós seguimos mostrando o caso do gaúcho suspeito de enganar autoridades. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Ele responde a 3 inquéritos por fraude e plágio. Há 7 anos, este rapaz também foi denunciado por advogar sem ter registro na OAB. Na reportagem, os detalhes. Jornais e revistas mostravam a notoriedade de João Riel já em 2014. Na época, os recortes ficavam num álbum que ele fez questão de levar no dia do seu depoimento ao Ministério Público. Aquilo me causou uma estranheza enorme, porque não é algo corriqueiro que aconteça, né? O bacharel em Direito era investigado por assinar processos com o número da Ordem dos Advogados do Brasil, que pertencia a outra pessoa. Esta promotora de Arroio do Tigre, no interior gaúcho, ouviu as vítimas. Todas confirmaram que João Riel trabalhava como advogado, mas ele negou. Ele referiu que ele não atuaria como advogado, que ele estava focado mais na vida acadêmica, e que teria sido, essas circunstâncias teriam sido erros de digitação na informação da OAB. O Ministério Público denunciou João Riel por falsidade ideológica e exercício irregular da profissão de advogado. A ação tramitou em segredo de justiça, mas acabou prescrevendo. Há 3 anos, a polícia voltou a investigar o falso advogado por fraude e plágio. O gaúcho diz ser autor de mais de 30 obras, mas algumas são acusadas de serem cópias de outras publicações. O caso repercutiu novamente após as publicações de um advogado nas redes sociais. O farsante dizia ter estudado na mesma universidade que ele. Eu trabalhava no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado lá, fazendo pesquisa. E eu nunca tinha ouvido falar dele. O João Riel, ele tinha mestrado, um doutorado em andamento e já tinha um pós-doutorado num período de 3 anos. E daí eu vi aquele currículo e tive certeza que alguma coisa não estava certa, né? As mentiras, que chegaram até o Palácio do Planalto, começaram cedo. Uma coisa que ele teve desde criança, em ser sempre mais que o outro. E aí começou a extrapolar. Ele postava foto, por exemplo, estava em Portugal e estava aqui no interior, sabe? Para a familiar que prefere não se identificar, as atitudes do falso prodígio trazem vergonha. Assim, a gente queria que realmente isso parasse, para que desse um fim, para que pessoas não fossem lesadas, iludidas. Meu amigo Glauco Paza, inclusive audiência e recepção ao lado de
autoridades máximas da área da justiça, quando ele foi, por exemplo, o João Riel foi a uma audiência com o vice-presidente Hamilton Mourão. Isto entre tantas outras histórias, como recebeu inclusive homenagens da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. História, assunto que nós trouxemos com exclusividade aqui no SBT. Importante a gente frisar isso, porque houve, né, uma pesquisa extremamente importante de aprofundamento quando nós recebemos, portanto, este caso. E cada vez, quanto mais sacode, sai coisa de dentro do pacote. Coloca aquela imagem anterior, que é a agenda presidencial. Olha, você chegar até o presidente da República, ou vice-presidente, hein? Você tem que ter uma capacidade de convencimento extremamente grande. Não é verdade, Glauco? E agora eu quero que ponha a imagem, por favor, da agenda presidencial. A agenda presidencial, onde tinha esse encontro, está aí junto com o vice-presidente Mourão. Olha só, às 11h30 da manhã, à esquerda aparece na tela, João Riel, isto a agenda do vice-presidente. João Riel Manuel Ibner Nunes Vieira de Oliveira Brito, que é o nome real dele, né? Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele que não tem nem OAB, tá? Não tem nem OAB, imagina só. Junto com ele, Cássio Nunes Marques, desembargador federal e vice-presidente do TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Audiência com quem? Com o vice-presidente. No Palácio do Planalto, anexo 3, enfim, Brasília, Distrito Federal. Reunião que aconteceu em 2019, foi, né? 2019, esta audiência. Mais homenagens que recebeu da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Da Assembleia ele chegou a receber ou não? Porque tinha uma indicação que sim, na Assembleia. Ele recebeu da Assembleia Legislativa, se não bastasse também. Aí usava aí aquela coisa, porque houve um engano, o Palácio do Planalto alegou, houve um engano. Quando foi, não pode ter engano. Área de segurança não pode se enganar, Glauco. Palácio do Planalto, autoridade máxima do país, não pode ter engano. Mas o Riel conseguia. E aí usou a OAB, olha, se a gente vai aqui trazer, né, muitas das ações dele, você pode até dizer, André, mas isso, ele pode até mentir, mas não está cometendo um crime. Até pode ser que não, mas isto pode levar a outros. Como a questão do plágio, em 31 anos de idade que ele tem, ter escrito 30 livros. E aí você vai olhar os livros, de acordo com a investigação, não é eu que estou inventando isso, de acordo com a própria investigação, Ministério Público, são livros plagiados. Olha, Glauco, a gente que acompanha o que é uma universidade, o que é um mestrado, o que é um doutorado, a gente sabe que as coisas não são fáceis. Você não escreve um texto simplesmente, um texto acadêmico não é um texto jornalístico, é bem diferente. Um texto acadêmico você tem que citar, você tem que ler muito, você tem que conhecer autores, você tem que fazer, né, um texto costurado justificando aquilo que você está escrevendo. Escreveu 30 livros copiados de pessoas que sim, que estudaram, que batalharam uma vida inteira. Então, né, segue, portanto, esta investigação. Por causa da pandemia, a questão da OAB, que era usada por ele, foi um processo que foi extinto. Não sei se pode ser aberto a qualquer momento, porque, pelo que se vê, tem muita coisa a ser descoberta, Glauco. Nessa história do que é ilegal ou não, a gente tem que considerar também o que é imoral, o que não é ético. Tudo isso tem que ser apurado, sim. Me parece que é um garoto sonhador, mas tão sonhador que ele mistura, às vezes, sonho com realidade. Isso pode prejudicar terceiros, né, André? Não há dúvida disso. E nós vamos seguir acompanhando, até porque a própria família, né, já se deu conta de que há muitas histórias. Ele nasceu na cidade de Tunas, correto? Tunas, né? Que fica na região central do estado. Mas a gente vai seguir acompanhando e não sei quantas mais homenagens vai receber, porque tudo isso deve ser investigado também, esses títulos que teria recebido. Agora eu fico pensando, André, pós-doutorado, gente fazendo. Pois é, às vezes isso impressiona tanto, é o que eu chego de conclusão, tá? Que na hora de oferecer um título as pessoas vão lá, olha só quanto título.
vamos dar essa condecoração. Gente, uma pessoa que promove a só integração, pode ser isso. né, a integração de escritores brasileiros e portugueses, e por isso esta academia criada por ele, inclusive, a Academia Luso-Brasileira, aqui no bairro Azenha, em Porto Alegre, é uma pessoa que, de fato, tem uma articulação que poderia usar toda essa sua, né, capacidade de comunicação para o bem, sempre para o bem, né? E aí, portanto, segue esta investigação, esses processos em andamento, até porque, segundo a investigação, teria usado irregularmente um número da Ordem dos Advogados do Brasil, que não pertencia a ele, até porque ele se formou, mas ele não prestou o exame da OAB. Seria a OAB de uma advogada que não está mais exercendo porque ela tem uma outra função, né? Ela é juíza, então não está usando esse número da OAB. E mesmo é um número que chama a atenção, porque pela idade dele, como é em ordem crescente, né, o número da OAB ele vai crescendo, então dá para a gente ter noção pelo número quando que a pessoa se formou. E aquele número não batia com a idade dele de 31 anos. Então são todas essas questões que devem ser averiguadas e investigadas. Agora, passar pelo crivo do Palácio do Planalto e ser recebido, eu só imagino o diálogo que tem uma pessoa dessa, porque ele deve ser muito preparado, Glauco, para trocar conversa com o vice-presidente com assuntos ligados ao direito e ao exercício da justiça, né? Tanto é que foi recebido como sendo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Glauco Pazza. Se a gente vai tentar conseguir uma visita ao vice-presidente, hein? Brecha na agenda? Não tem. Muito bem, seguimos adiante e certamente seguiremos acompanhando este caso. Agora, 12:09, atenção porque tem polêmica. Um projeto quer acabar com as saidinhas temporárias de presos. A lei atual permite a saída, né, de condenados do regime semiaberto durante 4 vezes ao ano para visitar a família, durante feriados, cursos, Natal, em algumas datas específicas. E aí, você que está nos acompanhando, é a favor ou é contra esta mudança na lei? Por isso, mande uma mensagem para o nosso número, está aí na tela, 98027-5113. E o Glauco tem outros detalhes a respeito desta proposta, não é mesmo, Glauco? Pois é, este projeto não só está tramitando, como já foi aprovado na Câmara de Deputados e agora vai para análise do Senado. Na verdade, ela foi modificada um pouco. Agora, esta nova proposta visa restringir completamente. Antes, não. Ela dava algumas possibilidades de que o detento tivesse esse benefício. Agora não. A proposta é para justamente terminar com esta saidinha, como a gente chama, né? A lei atual, André, permite a saída dos condenados no regime semiaberto para visitar a família durante feriados, quando estiver fazendo cursos e participação em atividades específicas, né? Qualificações, enfim, tudo para sociabilizar justamente este detento. Vamos botar assim, mesmo que seja do regime semiaberto, tá? E essa nova proposta não, ela visa completamente restringir essa possibilidade de sair. A justificativa, André, muitos destes criminosos que estão pagando sua pena, mas são criminosos, acabam não voltando. Ou seja, eles ganham essa liberdade, mas não sabem aproveitar e não retornam depois para o regime. A questão quando se fala em presos, né, no Brasil, Glauco, é uma questão muito polêmica, porque as pessoas, num primeiro momento, preso tem que ficar na cadeia e tem esta posição. Compreendemos, não há dúvida disso, em muitos dos casos, a revolta de pessoas próximas, de familiares. Agora, o que é essencial? É essencial que as pessoas estejam presas e estejam passando por uma ressocialização, que estejam passando por um treinamento. Aí vão dizer assim, mas André, tu vai querer ainda que o Estado pague para melhorar, para que essa pessoa saia dessa vida? Olha, aí a gente tem que parar e tem que tratar as coisas de frente. A gente quer que uma pessoa vá fazer a faculdade do crime dentro do presídio? Não, a gente não quer. A gente quer que assim, que essa pessoa, né, ela se recupere. A gente não quer agravar ainda mais o que ela já fez do lado de fora. Então são questões de extrema importância se debater, mas sim, é uma questão muito polêmica. Obviamente que é polêmica. Ô André, eu fico pensando nas famílias, como você falou aí. Mas a família muitas vezes é conivente. Gente, calma lá. Vamos pensar nas crianças.
Criança nenhuma tem condição de dizer, não, eu sou conivente com meu pai, enfim, é criança. E ela teria o direito de conviver mais com o pai, apesar dele ser um criminoso. Mas ele já estaria em progressão de regime. Então é realmente uma discussão que, às vezes, a gente do lado de fora aqui pode achar o seguinte, não, preso tem que ficar preso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, é os dois lados. É polêmico. É difícil, viu, André? Então, mas isso valeria não para os que estão fechados, de regime fechado. É para quem já está em progressão de regime. Já estaria em progressão de alguma forma mostra que tem condições de estar ressocializando, né? Certo. Bom, nas nossas redes sociais, né, tem no nosso Facebook, também há uma postagem para você ir até lá e deixar a sua opinião. Agora, uma coisa é certa, Glauco. Não adianta a gente tratar, não, questão de preso, fica preso e vira as costas. A gente não pode fazer isso. É que o sistema é muito ruim, né, André? Não há dúvida disso. Agora, se é ruim, a gente precisa, então, ir atrás de um sistema que forneça uma condição de recuperação dessas pessoas nesse período que estão lá dentro, que trabalhem para o futuro deles, para que se recuperem, que trabalhem para pagar o próprio custo, que não é baixo não para o Estado. A gente tem aí uma ideia de que cada preso para o Estado custe, se fala em cerca de R$3.000. Nunca a gente chegou a esse número especificamente, isso por preso, né? Então, se o preso trabalhasse, desse oportunidade também de trabalhar, pagar o próprio, né, a própria pena, né, com o trabalho, seu sustento, já prevendo para o futuro, um dinheiro que se guarde para o futuro e também ajudando a manter a sua família que está do lado de fora da prisão, que é o que acontece nas chamadas parcerias público-privadas no que se refere a presídio. Aqui no Brasil, a parceria que começou em Minas Gerais, né? Há um município em Minas Gerais que há muito tempo vem realizando esse tipo de trabalho e que é um resultado excelente, e no norte do país. E o Rio Grande do Sul ainda está caminhando para que se tenha uma parceria como essa. Agora é fato, não adianta se encaminhar o preso para dentro do presídio e que ele não tenha uma oportunidade de ser ressocializado e voltar para a vida social, né, uma outra pessoa recuperada, né? Que é o que deveria ser. Produtiva. Né? Nós perguntamos para a SUSEP, André, só para terminar, quantas pessoas, teoricamente, seriam beneficiadas, mas nem a SUSEP sabe dizer. Ela está fazendo esse cálculo porque não tem essa noção ainda. Muito bem, assunto que nós vamos seguir acompanhando e com a participação de todos que nos assistem através das redes sociais e também da sua opinião no nosso número 980275113. Agora vamos mudar de assunto. Vem para esta câmera aqui, que era a sua atenção. Lembra que nós contamos aqui a história do mezanino que caiu dentro de um restaurante aqui em Porto Alegre? Pois esta tragédia, esse crime, isto vai ser julgado como tentativa de homicídio. Isso aconteceu há pouco mais de um ano. Desde então, a vítima está sem trabalho, daí ele, a imagem dele, e vive com a ajuda de amigos e familiares. Na reportagem a gente vai explicar direitinho. A cama hospitalar do ADA tem sido a maior companheira de Maicon nos últimos 12 meses. Uma rotina de tratamento, de médico, de fisioterapia, muito gasto, muita despesa. O caso aconteceu em julho do ano passado. Entre 50 e 60 pessoas estavam dentro deste local no 4º distrito quando o mezanino desabou. 2 pessoas ficaram feridas. Godinho foi o mais grave. Desde aquela noite, não pode mais caminhar. Acredito muito em Deus que eu vou caminhar, né? Mas os médicos, infelizmente, falaram ao contrário, né? Que eu não iria. Na época do acidente, a reportagem do SBT conversou com 2 frequentadoras do estabelecimento que foram ao local no fim de semana anterior. Elas contaram que um segurança pediu para não dançarem sobre o mezanino, pois havia o risco de cair. Nesse dia, sim, a gente estava dançando, estava meio que pulando, enfim, comemorando, e o segurança veio e disse a gente, será que vocês podem parar de pular? Porque essa estrutura não vai aguentar. Na época, o estabelecimento chegou a ser interditado pela prefeitura. O local estava funcionando como casa noturna, quando o alvará era apenas para bar ou restaurante.
A investigação do caso já foi concluída pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. O MP acredita que os sócios do estabelecimento devem ser julgados por tentativa de homicídio com dolo eventual, porque assumiram o risco de matar. O promotor do caso afirma que os responsáveis pelo estabelecimento sabiam dos problemas na estrutura. O laudo de engenharia detectou falhas naquele mezanino que não suportaria pessoas transitando ali em cima, pessoas dançando, etc. E o mais grave é que os sócios, há informação no inquérito policial, diálogos, que os sócios tinham o conhecimento de que aquilo era uma obra extremamente frágil. Que eles paguem por tudo aquilo que eles me causaram e também espero que os órgãos competentes, prefeitura, né, o município, o estado, que tenha fiscalização, os bombeiros. Não há dúvida disso, a fiscalização é de extrema importância, mas mais que a fiscalização, né, a responsabilidade de quem está com a posse do local, gente. Esse, por exemplo, como é naquela região ali do 4º Distrito, e o Guilherme já vai confirmar para a gente, são prédios antigos em que há mezanino que deve ter sido feito nem com esta função de boate, né? São prédios mais antigos que precisam de uma manutenção, de troca de algumas partes, como esse mezanino, por exemplo. Nós estamos tratando com vidas. E é esta responsabilidade que nós temos que ter e não ficar também aguardando que passe alguém da prefeitura para fiscalizar e depois que passar eu vou mudar. Não, não é isso. O Guilherme Roquette acompanhou esse caso e nós temos daqui a pouco, quem sabe, outro julgamento sobre o desabamento. Não é um mezanino, mas um deck aqui nas águas aqui do Guaíba, aqui não, ali não era, ali das nossas ilhas aqui, que foi, eu acho que foi depois deste mezanino que desabou do pier, exato, que é isso, quer dizer, estamos tratando, né, lidando com vidas e a gente precisa ter essa responsabilidade, Guilherme Roquette. Pois é, André, vamos começar então pelo que diz a defesa dessa casa noturna ou restaurante, né? Porque há uma incongruência aí entre o que a prefeitura apontou na época, que estaria sim funcionando como casa noturna, no entanto, eles insistiam que não, que estavam funcionando como restaurante. Pois o que disse a defesa? Não enviou uma nota, e sim um posicionamento para nós aqui no SBT. Disse que não vai se manifestar por enquanto, porque ainda não há uma definição final nem do Ministério Público, nem do Tribunal do Júri. Lógico, né? Se o caso ainda não foi julgado, por óbvio, ainda não há uma definição, um encaminhamento desse caso. Então, por enquanto, eles não vão se manifestar. O fato, André, como você estava falando da situação desses prédios, vários deles estão sendo transformados em casas noturnas, lá na região do 4º Distrito. Não sei se é o caso desse aí, mas o que eu quero dizer é que é preciso sim uma atenção para esses locais, porque são feitas adaptações, reformas ou manutenções para que esses locais possam voltar a ter vida, e isso é muito importante. Essa região do 4º Distrito, próximo aqui da região do aeroporto, onde eu estou agora, é muito importante que ela tenha vida novamente. E esse movimento que a gente vê, ele é muito nobre. Agora, precisa ser com responsabilidade, porque o que eu assisti quando eu fui lá na casa do Maicon, olha, não tem como não se comover. Um cara que tem a minha idade, né, na situação em que ele se encontra hoje, por uma... Eu não sei exatamente dizer, não dá nem para dizer que foi uma fatalidade, porque não foi isso que aconteceu. Se as pessoas sabiam que o mezanino poderia cair, corria risco, então não foi uma fatalidade. E ele está há 1 ano em cima da cama. Imagina, se aquela frequentadora que nós ouvimos disse que os seguranças disseram que não era para pular, num primeiro momento até você diz, foi avisado. Só que se eles sabiam que não era para pular, porque poderia trazer risco, quem sabe não deveria nem ser ocupado. Então, assim, sobre o 4º Distrito, e é um local que vem se transformando a cada dia. O 4º Distrito é uma região que, como disse o Guilherme, fica próximo ao aeroporto, ali naquele triângulo entre aeroporto, a nova ponte do Guaíba é aquele trecho ali, né, da Zona Norte, perto da Arena do Grêmio, entre rodoviária, exato, ali o chamado 4º Distrito. É um local em que muitas empresas, tecelagens, era um local riquíssimo no que se refere às empresas aqui na capital gaúcha.
E isso falando de décadas e décadas atrás. Empresas que foram ou se mudando ou foram se transferindo, são prédios grandes, bonitos, enormes e agora se investe muito em uma nova região. Lembra muito a Vila Mariana em São Paulo, uma região que é para ser uma região noturna, com estabelecimento. É um local que está ficando de fato muito bonito. Agora, para ocupar esses espaços, há necessidade sim da responsabilidade de quem os adquire ou quem os aluga, né? Que pense que são prédios que precisam passar por reformas, por segurança aos frequentadores e tudo mais, para que continue trazendo a prosperidade para toda essa região, Guilherme. André, eu queria só também comentar o seguinte, ó, pessoas que frequentam bares, restaurantes, o próprio quarto distrito, tragam para si a responsabilidade de olhar e de fiscalizar e de apontar se alguma coisa não está errada, porque por óbvio a prefeitura e a fiscalização não vão bater de porta em porta todos os dias, mas se notarem que algo está errado, também tragam para si, porque o Maicon está aí o exemplo, podia ser qualquer pessoa, qualquer um de nós que frequenta esses locais. É verdade. E como dissemos, é um local que vem crescendo, é um local que está ficando muito bonito, é uma nova região que já é um projeto que vem de muito tempo, de muitos anos, mas agora me parece que vem tomando forma, cada dia mais, cada vez mais, Glauco. E é por isso que a gente precisa, né, que as pessoas que não só que frequentam, mas principalmente quem adquire, quem aluga, que tenha essa responsabilidade de se adequar às normas de segurança, porque há pessoas frequentando esses locais. André, Glauco. Testemunha de quem já foi pra noite. Faz tempo, viu? Mas faz tempo. Amigo, não faz isso. No começo as pessoas não fazem. Daqui a pouco já não tem nem como manter o controle. É polo de lazer, as pessoas ficam bebendo, se divertindo. Não tem como manter o controle sempre. Então, é preciso que os empresários assumam as suas responsabilidades. O estabelecimento aberto para o público tem que ter as condições para isso. Eu não sei se a prefeitura tinha que ter fiscalizado melhor também, não ia bater toda hora em todas as portas, mas enfim, alguma coisa estava errada, né? Deu para ver. E reforçando, o quarto distrito, dá para se dizer que ele já se equipara a locais muito movimentados como a Cidade Baixa. Até porque há na Cidade Baixa aquela discussão do barulho, de moradores e tudo mais. Então, a gente percebe que a vida noturna de Porto Alegre tem se modificado bastante e esta região vem crescendo. Sim, Gui, diga. Eu queria pontuar exatamente isso, André, porque na Cidade Baixa tem moradores que estão lá desde antes da região se tornar uma região boêmia, noturna, com várias casas noturnas. E justamente há muito essa reclamação, há bastante tempo a gente ouve isso. No quarto distrito também tem moradores, mas é proporcionalmente bem menos do que na Cidade Baixa. Então quando a gente vai falar, por exemplo, de movimentação noturna, é muito melhor ter o quarto distrito funcionando e tendo essa movimentação noturna, porque vai importunar menos as pessoas. Então, gente, é muito legal que isso esteja acontecendo na cidade, que essa transformação esteja sendo vista. Agora, a gente precisa realmente de responsabilidade para que esse caso aí do Godinho não aconteça de novo. Esse deve ir a julgamento quando, Guilherme? É que a gente fica tão atento ao caso desse rapaz aí. Diga, Gui. Sim, não tem ainda uma previsão exata da data do julgamento, apenas sim que ele os indiciados agora, né, no caso os responsáveis, os empresários, devem então ir a julgamento pelo homicídio, né, tentativa de homicídio com dolo eventual, ou seja, quando o ato de alguém se assume a possibilidade de cometer a morte de outro. Então, por exemplo, no momento em que eu pego o meu carro e dirijo a 120 km por hora, isso pode ser encarado como uma tentativa de homicídio com dolo eventual, porque quando eu acelero o carro acima do limite, eu assumo a responsabilidade de um possível evento com resultado morte. Muito bem, obrigado, Guilherme Roquete. Meio-dia, 26 minutos de atenção. Um bebê de 1 ano e 11 meses morreu nesta madrugada após ser atingido no peito, dentro de casa, aqui em Porto Alegre. Quer dizer, se repetiu o que aconteceu em Beglau. Pois é, infelizmente, mais uma tragédia familiar envolvendo uma criança. Foi ontem à noite no bairro Lomba do Pinheiro, como você falou aqui na capital gaúcha, Porto Alegre. De acordo com a polícia, 2 criminosos entraram na casa de um homem de 31 anos, que seria o pai desta criança. Criança que se chama Ryan Valentim Thomas Jacques, 1 ano e 11 meses. Bom, estes atiradores
já entraram disparando várias vezes e um dos tiros, infelizmente, atingiu o peito do Ryan. Ele chegou a ser levado ao hospital de pronto-socorro, mas não resistiu e, como você falou, acabou morrendo horas depois. O pai do menino, André, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, porque na casa havia drogas e também uma balança de precisão. 1 quilo de maconha tinha na casa, além dessa balança de precisão. Mais uma tragédia, André. Que coisa, hein? Glauco, eu estava aqui fazendo essa associação, quer dizer, agora a gente traz essa notícia da morte dessa criança, de um bebê de 1 ano e 11 meses, que é o Ryan, tá? Estava dentro de casa, criminosos entraram, atiraram, o bebê morreu. Eu fazia associação, talvez muita gente não sabe do que aconteceu no domingo, final de tarde, mas aí é o Brian, não é o Ryan. O Ryan é esse bebê. Agora ele ali é o Brian, de 6 anos, que estava com a família dentro de casa, aqui no litoral norte, em Imbé, quando 3 homens entraram, mais de 50 tiros, e o menino foi enterrado agora de manhã. Pois então, seguem as buscas para tentar encontrar os criminosos que entraram atirando na casa deste policial reformado lá no Imbé. Como dissemos, o Brian, essa criança, morreu no ataque, né? Na reportagem da Lu Coman, a gente traz outros detalhes. Câmeras de segurança registraram quando 3 homens invadem a casa já atirando no fim da tarde de domingo. Um dos disparos destrói o vidro da janela. Segundo a polícia, foram mais de 50 tiros. Um quarto criminoso teria ficado aguardando no carro, que minutos depois foi abandonado em um terreno e incendiado. O crime aconteceu no centro de Imbé, no litoral gaúcho. A casa pertence ao sargento aposentado Alexandre de Jesus Ferreira, de 50 anos, que ficou ferido. O filho dele, Brian Vidal Ferreira, de 6 anos, foi atingido na cabeça. O menino foi socorrido, mas acabou morrendo. No momento do ataque, havia 6 pessoas na casa. Testemunhas disseram que os criminosos gritaram que eram da polícia ao invadir o local. Segundo a investigação, o alvo seria um colombiano, namorado de uma parente do PM. O estrangeiro conseguiu fugir por uma janela. Horas depois, ele prestou depoimento. O delegado agora apura se o caso tem relação com a morte de outro colombiano na última quinta-feira em Capão da Canoa, outra cidade do litoral. Pelo menos 2 vítimas colombianas pode guardar relação, né, com algo de ilícito que eles pratiquem aqui no litoral norte. Com certeza eles tinham conhecimento que no local havia um policial militar reformado, então nem isso os impediu, né, de cometer esse fato. A polícia faz buscas pela região para tentar localizar os criminosos. Ontem nós conversamos, né, Glauco, com o delegado Antônio Ratz, lá do Imbé, que está à frente dessa investigação. Ele nos trouxe detalhes. Estava este policial reformado, cerca de 50 anos, junto com o filho e outros 4 familiares. Entre os familiares, a filha da companheira dele, a neta, perdão, da companheira, junto com o namorado dela, que é este homem colombiano. Segundo a investigação, este colombiano que seria o foco dos criminosos. E foi ele que escapou quando então entraram estes homens, 3 homens, atirando para tudo que é lado. Me chamou a atenção a reação dos cães, Glauco. Eu não sei se a polícia pode estar trabalhando ou não com uma análise sobre os cães, porque vejo que num primeiro instante os cães eles se demonstram agressivos, né, com os criminosos, mas dá a sensação que depois eles parece que são pessoas próximas, uma sensação que a gente tem olhando pela reação do cão. Não sei, estou falando aqui porque começou a me chamar a atenção que os cães depois, eles estão meio assustados, assim, parece que reconhecendo, é a sensação que dá. Eu posso estar errado, mas me chamou a atenção o comportamento dos cães. Me chama a atenção a quantidade de tiros. E esses barulhos, inclusive, podem ter deixado esses cães mais atordoados, assustados. E isso alertou justamente esse colombiano, que no momento em que ouviu os primeiros disparos e essas pessoas, esses criminosos entraram gritando também, ele acabou saindo por uma janela, né? Agora, não adianta. Tudo
deve ser investigado, né? Todas as reações, todo o ambiente, e a polícia, por enquanto, não está falando. Mas o foco é neste colombiano que conseguiu escapar. Eu não sei se ele ainda também está escondido, não sei se a polícia chegou a conversar com ele, porque ele seria o alvo dos criminosos, mas a polícia segue, né, em sigilo com a investigação. Lamentamos aí a morte dessa criança de 6 anos, um tiro certeiro na cabeça que tirou a vida desse menino, como disse, foi enterrado agora de manhã, o Brian. E nesta madrugada em Porto Alegre, o Ryan, uma criança, um bebê de menos de 2 anos, tá aí, que também foi atingido nas mesmas circunstâncias dentro de casa, só que neste caso o alvo era o pai dele. 12h33, a gente volta agora até Canoas, porque uma escola está sem luz porque foram levados fios de energia elétrica. A escola de ensino médio, né? Escola, que é EMEI, Escola Municipal de Ensino... Educação Infantil. Educação Infantil. Escola Municipal de Educação Infantil, perdão. Ela é municipal, então. Municipal. Ledevino Pitinini. A Aline Schneider está lá porque levaram os fios desta escola, os fios de energia elétrica, fios de cobre, lá no domingo. E agora eles estão repondo pelo menos 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro de fios que foram levados pelos criminosos, Aline Schneider. Exatamente, André. 170 alunos estão sem aula e nem a despensa da escola foi poupada. Café, óleo e até as carnes que estavam na geladeira foram levados. O Mazoni já vai mostrar para vocês. A diretora Renata está aqui do meu lado. Qual é o sentimento que fica, diretora? Bom dia. De tristeza. A gente está muito triste com o que aconteceu, porque além de toda a fiação da escola que levaram os alimentos, deixando as nossas crianças sem aula, as famílias que precisam trabalhar, né? Porque a escola é muito importante, ele é um lugar de segurança para essas famílias, para as nossas crianças, é um lugar de convívio, né? Olha só, deixa eu só mostrar aqui, ó, enquanto eu falo com a diretora, olha aqui o jeito que ficou a geladeira. Vazia. O que ainda tinha sobrado, eles levaram para uma outra instituição para que não estragasse. Olha aqui, e lá dentro, olha como é que ficou. Diretora, complicada essa situação, né? E aí ainda existe uma previsão, André, de que seja restabelecida ainda hoje, mas toda a parte estrutural precisa também passar por reparos para que a escola volte a funcionar. Isso ainda não tem data, diretora. Não, nós estamos, né, trabalhando junto com a Secretaria de Educação, com todos os diretores, né, dando o amparo. Estamos com uma equipe aqui na escola para conseguir estabelecer a energia, os reparos necessários para a gente atender as crianças com segurança, né, ainda essa semana, né. Então, assim, a gente está mantendo comunicação remota, né, as professoras, um grupo está aqui trabalhando, outro está em casa para poder usar a sua internet, para poder manter os vínculos com as crianças, né? Que eles são os principais prejudicados, né? Então, assim, é importante, né? Que a gente pede um apelo, né? Para ter esse cuidado com a escola, né? Com a segurança de todos. Deixa eu convidar vocês. Obrigada, diretora. O pessoal da guarda está aqui nos aguardando, ó, do lado de cá, porque 170 alunos, portanto, foram prejudicados. O alarme existia sim, André, mas como a fiação foi cortada, não chegou essa informação de que estava com problema. A guarda só se deu conta disso depois, na hora da ronda. Mas a segurança deve ser reforçada, né, Mauro? Muito bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, André. Sim, a intensificação das rondas será feita no quadrante. Posteriormente, vai ter um registro de preço onde vai ter um sistema de alarme mais modernizado, via rádio. E aí, sendo via rádio, mesmo que os fios sejam cortados, o sinal chega. Isso, não vai ter esse problema de fios cortados. O sinal vai reportar o sistema de câmeras e imediatamente vai ser uma equipe deslocada para cá. Segurança presencial também vai ter? A princípio vai ser intensificada as rondas, né? Mas com uma frequência maior. O Mauro também aqui é responsável pela ronda escolar. E há pouco a Deise, ó. A Deise é mãe de um aluno, Guilherme, de 2 anos, estuda aqui na escola. A senhora fica com um coração partido numa situação assim, né? Muito triste, né? Porque a gente precisa da escola.
São mais de 170 crianças, né, que não puderam vir, enquanto os pais estão sem saber onde deixar os seus filhos, né. A alimentação da escola é muito importante, a escola é muito importante para as crianças, né, e a gente aguarda que eles consigam arrumar, restaurar o que precisa para logo eles voltarem para a escola. Guilherme, no caso dela, pôde ficar com a filha mais velha, a filha dela que tem 18 anos, mas outras famílias não têm essa mesma sorte. Não tem muitas vezes nem com quem deixar os seus filhos, né, diretora? Sim, a escola ela é muito importante porque ela é de todos, né? Então, assim, as famílias sabem que aqui eles podem confiar, eles têm uma segurança, né? Então, é importante que a gente consiga restabelecer essa energia e a segurança para poder receber eles novamente, né? Porque é aqui onde eles aprendem, eles convivem, eles brincam, né? Lembrando, André, e reforçando que nós estamos falando dessa Escola Municipal de Educação Infantil Ledevino Piscinini, que fica no bairro Fátima, aqui em Canoas. Esse furto que aconteceu é o que tudo indica na manhã de domingo, e só depois, no final do dia, a Ronda pôde perceber que isso tinha ocorrido, o crime, e desde segunda-feira, então, desde ontem, as crianças estão sem aula e essa energia está sendo restabelecida através de uma equipe de 7 pessoas que trabalham desde ontem. Hoje existe a possibilidade do serviço ser concluído nesta parte, mas depois tem toda uma reestrutura que precisa ser feita, a exemplo de tapar aquela fiação que ainda está exposta, André. Aline, para a gente encerrar, pergunta rapidamente para a diretora, né? Isso acho que é um ensinamento para todos nós. Como dizer para uma criança que não vai ter aula porque os tios roubaram os cabos de energia da escola? Como lidar com isso com as crianças, Aline? O André questiona lá no estúdio, né? Como dizer, inclusive, os pais darem esse recado para os filhos, não vai ter aula porque roubaram os fios. É muito triste, né? As crianças, eles têm eles pertencem à escola, né? Eles têm esse sentimento, eles ficam tristes. Então, a gente não quis nem os que vieram até a escola, as famílias que a gente conversar, não deixamos eles chegarem para ver, né? Então, assim, a gente quer que tudo esteja bonito, né? Arrumado para receber eles e principalmente a segurança, né? Por isso que as profs estão enviando para as famílias os trabalhos remotos, mandando vídeos, mantendo os vínculos, o contato, um recadinho de carinho para eles não perder a rotina, né? O vínculo com a escola, né? Que é muito importante. Diretora, sim, André. Estão dizendo o que, então, para os alunos? Só para a gente... Porque, como eu disse, isso é um aprendizado. Como a gente lidar com uma criança... Estão dizendo o que para os alunos, exatamente? Espera aí. O que estão falando para os alunos? As profs estão mandando as propostas que elas realizariam em sala. Elas explicam por que não está tendo aula? Sim, a gente explicou para as famílias, né? E as famílias passam essa mensagem para eles. Então estão poupando as crianças. Eles são pequenos, né? Entendi. Então a gente passa de uma forma lúdica o porquê que não está tendo aula presencial neste momento. É porque a gente está falando, André, de crianças de 0 a 5 anos, então muitas ainda não têm esse entendimento. Não, eu entendo isso e compreendo, só que, como eu disse, para nós também, quer dizer, uma criança de 5 anos, por isso que eu queria saber o que a escola diz, até para orientar pessoas que vivem situações como essa, dizer para a criança de 5 anos, olha, não tem aula porque roubaram o fio, ou diz, não tem aula porque há um problema de luz na escola, eles estão consertando, quer dizer, até que ponto se diz que roubaram ou não roubaram? Porque é difícil isso. Entendi. E eu falo com... Eu vou questionar novamente a diretora. Não, o André até pede uma orientação, o que os pais devem dizer numa situação como essa? É indicado que se diga que não tem aula porque roubaram os fios, porque deu um problema na fiação? Como é que uma criança pode receber esse tipo de informação? É importante sempre a gente falar a verdade para as crianças, né? Então, assim, explicar o porquê que neste momento não estão tendo escola. Assim como a gente ainda está numa pandemia, a gente teve que se reinventar e explicar o porquê que eles não estavam, né, naquele momento. Então, acredito que os pais tenham que explicar que houve, sim, um furto na escola, explicar, né, para eles, né? Na escola a gente tem toda uma maneira pedagógica para explicar isso, né? Mas, assim, a gente não quer assustar as crianças, porque a escola é um porto seguro para eles. Então, se a gente disser que entrou pessoas más ali para
para fazer um roubo, pode ser que deixe eles inseguros, né? Então, por isso, a nossa preocupação maior é continuar enviando algumas propostas que as famílias consigam também ter acesso, né, a mostrar para eles em formato de histórias, vídeos e músicas. Tá ótimo, Aline. Para mostrar que a gente está preocupado. Eles não estão aqui, mas nós estamos cuidando da escola para eles. Obrigada, diretora. Uma tristeza, André, que as crianças tenham que aprender isso tão cedo. Muito bem, pois é. E eu percebo que, Glauco, também é difícil para professores e para a própria escola lidar isso, né? Como dizer para a criança, olha, vai ter algo porque roubaram os fios da escola. Né? Lidar com a violência. É muito difícil, gente. Né? É muito difícil. Parece uma coisa simples. Não é. Difícil para os pais, difícil, né, para os professores, difícil para a escola. 12h 42 minutos, daqui a pouco tem um blocão de esporte e para falar, é óbvio, do jogo do Grêmio hoje à noite e também para falar do Inter que se prepara para a partida de quinta-feira. Mas também vamos falar de Libertadores da América. Eu vou parar de falar e entra em campo Matheus e Glauco Paz. É daqui a pouco o blocão, mas só para adiantar algumas questões. Tudo bem, André? Tudo bem, Glauco? Tudo ótimo. Mas pode continuar falando, não tem problema. Fale sempre quanto quiser. Bom, então tá bem. Não, calma, não diga isso. Calma. Não, mas olha só, vamos falar então um pouquinho. O Grêmio que joga hoje à noite contra o Operário. Quinta-feira tem o Inter contra o Melgar. 2 decisões nessa semana para a dupla Grenal. Mas, Glauco Paz, a decisão já começa hoje, viu? Hoje à noite, 9h15. Transmissão exclusiva em TV aberta. Glauco Paz, em que canal que vai passar? Aqui, no SBT, claro! Tá esperto. Pois é, Flamengo e Corinthians decidindo o primeiro semifinalista da Libertadores. E quem vai narrar esse jogo é Theo José, que tem um convite especial para a gente acompanhar agora. Amigos do SBT, já estamos aqui no Rio de Janeiro, porque logo mais às 9h15 da noite, sintoma de um grande jogo para Flamengo e Corinthians com o Maracanã lotadaço, valendo vaga nas semifinais da Libertadores da América. Lembrando que na primeira partida em São Paulo na semana passada, o Flamengo venceu por 2-0. Por isso pode perder por até 1 gol de diferença, que garante a classificação. Se empatar, vamos diretamente para os pênaltis. Hoje eu diria que vai ser uma terça-feira de festa do futebol aqui no campo do SBT. Espero vocês. Legal demais, né? Ô, Glauco, viu ali a paisagem que estava ao fundo de Theo José? Que bonito, né? Os dois bonitos. A paisagem e o Theo José. Puxa saco. Mas olha só, convite está feito então. Olha aí, ó. Ó a paisagem, O Theo André. é mais bonito ainda. Pois é. Mas olha só, convite feito então, Flamengo e Corinthians hoje. O Flamengo venceu por 2-0 na ida. Vantagem enorme do Mengão. Glauco, tem alguma chance de dar zebra o Corinthians passar, não? Claro que não. Eu acho que vai dar empate, tá? Até porque o Corinthians vai querer mostrar que vai brigar, mas vai dar empate e aí vai passar o Flamengo. Não adianta só brigar, tem que jogar bola, né? Brigar é no bom sentido. Pois é, mais uma grande noite pro Rodinei nessa noite de Libertadores, né, Glauco? Que saudade. Já passou. Depois a gente volta com mais destaques de dupla Grenal aqui no Esporte do SBT Rio Grande, São André. Tá certo. Até daqui a pouco, em seguida no blocão do esporte, 12h45, o Corpo de Bombeiros de São Leopoldo, do Vale dos Sinos, encerrou novamente as buscas por Alessandra Della Torre, que desapareceu há mais de 3 semanas. A advogada saiu para caminhar e nunca mais foi vista. Esta tem sido a rotina do seu Eduardo, pai de Alessandra. Todos os dias ele volta ao mato onde a filha foi vista pela última vez. Não consigo ficar em casa. Eu tenho que vir ao mato procurar a minha filha. Afinal de contas, qual é o pai que vai conseguir ficar em casa com a sua filha por aí, em algum local? Nós estamos desesperados, é pouco, mais do que isso. Alessandra Della Torre desapareceu dia 16 de julho, num sábado de tarde, quando saiu para caminhar. Imagens de câmeras de segurança mostram os últimos momentos da jovem entrando, mas não saindo de uma área de mata nas proximidades do cemitério ecumênico Cristo Rei, em São Leopoldo. Cães farejadores localizaram vestígio de Alessandra pela região conhecida como Horto Florestal.
por que estar fazendo naquela área, né? Porque são as evidências do último local que ela teria sido vista, né? Não tem como a gente buscar ela em toda a cidade de São Leopoldo. Agora a gente esgotou, todos os nossos recursos foram empregados, todo o local, o perímetro demarcado, ele foi varrido. A cada informe, novamente, que nós tivermos, né, após averiguado pela Polícia Civil, que é um informe confiável, né, a gente retorna lá ao local, faz nova varredura, né? À medida que o tempo passa, a mobilização da família de Alessandra cresce. Neste final de semana, os parentes dela vieram aqui para as estações de trem e distribuíram panfletos com o rosto da mulher. Eles têm esperança de que alguém possa ter alguma informação sobre o paradeiro da advogada. A família oferece recompensa de R$15 mil para quem ajudar a esclarecer esse mistério. Desesperador para essa família, Glauco. Desesperador, 3 semanas sem notícias. O desespero de um pai ali, pegar um facão, entrar mato adentro, que também é um perigo. Não se sabe se ela pode estar ali, né? Porque a câmera de segurança mostra ela entrando, mas não saindo. Mas pode ter algum ponto de fuga que a câmera não registra o momento dela sair. Há outras matas na região, inclusive ao lado da casa da família da Alessandra, há uma mata que pertence ao Exército também. Esse horto florestal, que fica próximo ao cemitério ecumênico, ali entre São Leopoldo e Sapucaia, é uma área extensa, é uma área próxima do zoológico, né? Que é toda aquela região que ainda há uma preservação. É um local extremamente grande. Eu fico imaginando o desespero dessa família, desses pais, né? Ao ponto de colocarem uma vestimenta, pegar um facão e sair à procura. É muito triste que consigam ter notícias o quanto antes para terminar esse desespero, sabe? Desespero assim que é assustador desta e de outras tantas famílias, Glauco, que têm familiares desaparecidos aqui no Rio Grande do Sul. 12h49, vamos atualizar aqui a interatividade e participação dos nossos telespectadores e a maior parte comenta sobre a saída, a liberação nos presídios em datas especiais, né, Glauco? André, São Leopoldo, deixa eu ver aqui, eu errei. Agora sim. Quem já está preso pela segunda vez, na minha opinião, não tem mais jeito. Ana Maria de Alvorada. Boa tarde, André. Sou Antônio, do Cristo Redentor, bairro Cristo Redentor. Aprovo a mudança da lei da saidinha da prisão. Um abraço. A Brenda de Pelotas. Sou contra as saidinhas de preso. Infelizmente, a lei não funciona. Sou a Vera de Tramandaí. Sou contra as saidinhas de presos. Eles saem e nós quem ficamos presos. Eu sou a favor. Essas saidinhas favorecem as fugidinhas? Bira Ávila. A legislação precisa mudar. Presos podem ser beneficiados, mas é preciso análise de cada caso. Antônio Souza, de Cachoeira do Sul. E o Marco Silva, sou a favor. Preso é preso, os familiares que o visitem. Ele é a favor de que permaneçam, portanto, e não haja aquelas liberações em datas especiais. Discussão que está lá nas nossas redes sociais. Glauco Paza, uma baleia da espécie cachalote foi encontrada na Praia do Cassino na tarde de ontem, Glauco? Pois é, e essas imagens que nós estamos conferindo aí já é da retirada do corpo desta baleia. Por quê? Porque ontem as equipes do Centro de Recuperação de Animais Marinhos receberam chamado porque havia uma baleia que estava encalhada. Eles foram até o local e conferiram que ela apresentava lesões próximo à nadadeira caudal, que teria sido, essas lesões teriam como origem equipamentos de pesca. Que bárbaro. Eles levaram esta baleia para a água e ela conseguiu sair daquele local. Só que hoje pela manhã veio um novo chamado e aí não havia mais o que fazer. Infelizmente, este animal acabou morrendo e a constatação de que foi provavelmente por uma hemorragia em virtude das lesões. Olha o tamanho do bichão ali, hein? Possivelmente nessa época, elas procuram as águas ao norte por serem mais quentes, né? E por isso, menos frias, digamos assim, né? Mais quentes.
Então, possivelmente, elas quentes para estavam eles, em né? Não para deslocamento. nós. Exatamente, menos geladas, né? Yeah, que vem lá do extremo sul, Antártida, aquela região toda. E, infelizmente, a morte deste animal na costa do Rio Grande do Sul. Por falar em águas geladas, busca de águas mais quentes, agora a gente vai falar da previsão do tempo. A pergunta de milhões. Quando o sol volta ao Rio Grande do Sul? Quando, Estael Cias? É verdade, olha, esse é um pedido que eu recebo muito aí nas redes sociais. Olha, depende da região, né? Depende da região. Lá, região de Pelotas, região de Bagé, Uruguaiana, Santana do Livramento, amanhã já tem sol com mais frio. Aqui em Porto Alegre, norte do estado, vai demorar um pouquinho mais. Lá pela quinta e sexta-feira que a gente tem uma janela de tempo seco para o sol entrar, para trazer um período de tempo firme, que não vai muito longe, André. Então, assim, aparecendo o sol na quinta-feira, na sexta, no sábado, aproveitem, porque a instabilidade neste mês de agosto, ela estará muito presente. Então, tem 2, 3 dias de sol, volta a chover. Aparece o sol de novo, tem mais chuva a caminho. Então, assim, a gente não vai ter períodos muito longos de tempo firme, não. A umidade estará mais presente. Então, o tempo começa a ficar seco a partir de amanhã. Até lá a gente vai ter frio e vento também, não é, Estael? Vento também. Tempo seco amanhã, só lembrando, lá junto à fronteira com o Uruguai. Tá. Porto Alegre tem bastante chuva, ainda muita umidade na quarta-feira. E a partir de quinta é que firma mesmo. E aí vem o frio, né? A gente não tem uma perspectiva de um frio muito intenso. Mas olha só, que hoje a temperatura realmente subindo devagar. Muitas áreas eu olhei a temperatura agora meio-dia, na casa de 12, 11 graus, uma tarde de terça-feira de instabilidade, frio, vento, então a temperatura e a sensação térmica são de inverno. Porto Alegre não está diferente, 15 graus é a previsão para hoje à tarde. Amanhã a gente tem a temperatura caindo mais à noite, então um dia de 14, 16 graus, com instabilidade pelo menos até o começo da tarde. Do final da tarde para a noite de quarta-feira as nuvens começam a sair da região metropolitana de Porto Alegre, com 11 graus à noite, e aí aqui finalmente ele aparecendo, o astro rei dando as caras, quinta-feira ensolarada, sexta-feira também, frio nas manhãs e madrugadas, 7, 8 graus na capital e tardes, olha, menos, com 19 a 20 graus. Então a gente vai ter a chuva retornando, então, vamos usar como Porto Alegre como referência, quando ela volta? De domingo para segunda tem chuva de novo. De domingo para segunda. Então não vai muito longe. Ô, André, o estoque de cueca vai acabar. Não tem sol e aí ela diz que segunda já chove. Ah, não, aí é difícil. Larguei, não quero mais ser gaúcho. Tá difícil. Não quero então, mais. Aqui a previsão para hoje à tarde. Olha, 14 graus em Uruguaiana, com chuva. Santa Rosa também com instabilidade de 16 graus. Santa Maria com sensação de frio, 13 graus. 13 graus também em Pelotas. Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, conseguimos ir até uns 16. E também na Serra, 13 graus hoje à tarde. Uma tarde de inverno no Rio Grande do Sul, não tem jeito. A chuva vai ser muito volumosa até a parada aqui em Porto Alegre, Estael? Porto Alegre até eu não diria, que a gente fica com 15, talvez 20, 25 milímetros. Certo. Agora, a situação de alerta, eu ia aproveitar o mapa ali, é na região dos Campos de Cima da Serra, aqui nessa região aqui, ó, pegando São José dos Ausentes, Bom Jesus, Litoral Norte. Então, essa região que a gente diz Nordeste Gaúcho, podemos ter muita chuva, mais de 100 milímetros, que seria a média histórica de todo o mês de agosto, acontecendo até a quinta-feira nestas áreas. Então, muita atenção à Serra Gaúcha e também ao Litoral Norte, que pode vir a ter alguns transtornos em razão dessa grande quantidade de chuva até a quinta-feira. Tem um ciclone em formação que vai atingir os estados, parte dos estados do sul, mais nordeste do Rio Grande do Sul, mais Santa Catarina, mas assim, não é nada assustador, Estael. Exatamente, a gente tem falado deste ciclone já há alguns dias. O que tem de especial esse ciclone, André? Ele se forma bem mais ao norte, geralmente os ciclones se formam entre Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, é a região de nascimento dos ciclones. Esse ciclone não, ele vai estar se formando ainda, não está configurado, ele vai se formar entre Santa Catarina e São Paulo, então numa região que não costuma formar ciclones, e vai atuar muito próximo à costa, muito próximo ao litoral do Paraná, de São Paulo e Santa Catarina. Então essas são as características que têm deixado mais as pessoas preocupadas, e o alerta para muita chuva é para Santa Catarina, Paraná, parte do litoral de São Paulo, e nessas regiões também
tem vento de 80 a 100 km por hora. No Rio Grande do Sul, o impacto que nós vamos perceber deste ciclone é a chuva volumosa que vai acontecer nos campos de cima da serra e rajadas de vento em torno aí de 50 a 70 km por hora, nada do que a gente já não tenha visto. Muito bem, nós voltamos então na terça-feira com chuva. Na quinta-feira? Na quinta. Não, já é terça, eu já estou na outra terça-feira. No domingo, a gente volta domingo. É o ciclone. Não, na quinta-feira a gente volta lagarteando com sol. Claro, com sol. Até lá. Como é que é o Luciano? O que o Luciano disse? É o Luciano, nosso editor-chefe, dizendo que eu fiz tudo errado. Então tá bom. Tchau, Estael. Meio-dia 57 minutos. A polícia está investigando o que aconteceu com um padre que foi internado com marcas de ferimentos de faca. Mais detalhes agora num giro de notícias. Na madrugada de domingo, o padre recebeu atendimento no município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, e depois acabou transferido para Encantado, onde trabalha. Segundo a polícia, Mauro Organista sofreu ferimentos leves. Antes de ser socorrido, o padre havia saído de carro, mas o veículo não foi levado pelo suposto agressor. Um homem foi preso com 66 quilos de maconha em Santa Rosa, no noroeste do estado. O traficante, de 38 anos, armazenava em um depósito para abastecer os pontos de tráfico da região. Com ele foram encontrados maços de cigarros contrabandeados e materiais para embalar os entorpecentes. A droga foi avaliada em R$100 mil. 4 pessoas ficaram feridas após a colisão entre um caminhão e um ônibus, ontem por volta das 9 da noite na BR-290, em Eldorado do Sul. Segundo a PRF, o caminhoneiro colidiu na traseira do ônibus urbano. A pista chegou a ficar parcialmente interditada. 2 das vítimas foram encaminhadas para atendimento no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Um acidente entre caminhões interrompeu o trânsito na BR-101 em Três Cachoeiras, no litoral norte, nesta manhã. Os 2 motoristas chegaram a ficar presos às ferragens, mas já foram socorridos. Pelo menos um deles em estado grave. Um caminhão transportava colchões e a carreta serragens. Os veículos já foram removidos para a liberação da pista. Foi-se o tempo em que o maquinário de aprendizagem para trabalhar na indústria era manual, chamado analógico. A realidade mudou bastante. O colega Matheus Schenck, ele foi conhecer o complexo tecnológico do Senai em São Leopoldo. Um parque fabril de dar inveja a muita indústria. O polo do Senai em São Leopoldo recebe atualmente o que é de mais avançado em termos de tecnologia para oferecer aos alunos. Algo que dá orgulho para quem trabalha aqui. Pode ser observado aí que a gente possui laboratórios muito bonitos, né? Mas não são só bonitos, né, professor? São também bastante funcionais. O que nós trabalhamos aqui é em cima do que nós chamamos de situação de aprendizagem, tá? E essa situação da aprendizagem, ela tem como objetivo trazer para o aluno uma vivência próxima ao que as dificuldades que ele vai enfrentar dentro da indústria. Um curso técnico, além de trazer toda a capacitação técnica, desde a parte elétrica, eletrônica, pneumática, toda a instrumentação que a indústria pede muito, né? O restante do curso te traz uma questão profissional, inclusive agora no 4º módulo a gente tem gestão de empresas e tudo que a gente precisa para atuar diversamente em todas as empresas. O índice de alunos em cursos profissionalizantes na Europa e na Ásia varia de 40% a 45%. Aqui no Brasil, você tem ideia de qual é essa porcentagem? Apenas 9%. Até para tentar mudar esse cenário, o Senai aqui de São Leopoldo investe bastante em tecnologia. Uma característica forte aqui de São Leopoldo é que além de ter uma escola com muitos alunos, são mais de 2.000 alunos e alunas frequentando cursos técnicos e cursos de aprendizagem, no mesmo local tem um Instituto de Ciência e Tecnologia voltado, né, para a eletrônica e para tecnologias digitais. Nesse instituto, por exemplo, a gente faz projetos de pesquisa com várias empresas e vários países. Do aluno que vai para a indústria, né, a multinacional, que tem equipamentos de ponta, né, o feedback que ele nos dá é o seguinte: bom, professor, tudo aquilo que eu vi aqui no Senai é aquilo que eu estou encontrando na indústria de ponta. Um caso de ex-aluno que tem muito a agradecer ao Senai é o do Márcio. A gente que está dentro da área de automação, e eu, principalmente na área de manutenção, né? Essa manutenção elétrica e eletrônica ali, cada vez mais entra a automação. Então, o curso que eu acabei fazendo veio muito a calhar
para a experiência que eu já tinha, aliado ao conhecimento que eu adquiri no Senai agora. Mas o Senai de São Leopoldo não ajuda só os alunos. As empresas da área também são beneficiadas com o Parque Fabril. Muitas empresas vêm buscar serviços dentro do Senai, na parte de metrologia. Então, o Senai, além de prestar o curso, ainda presta serviços, né? Então, é bem interessante, assim. Eu não me canso de falar, eu também, como ex-aluno, só tenho a agradecer ao Senai. Foram 4 anos que eu passei na Escola do Calçado em Novo Hamburgo, em 1800, foi em 1991 que eu me formei. Não segui no ramo do calçado, mas cheguei a trabalhar durante muito tempo e tenho maior orgulho, porque não só o aprendizado no período de curso com a tecnologia, mas o aprendizado para a vida. Como é que é? I love Senai. Gente, chegou o Blocão do Esporte. Entra em campo, Matheus Schenck e Glauco Paza. Cadê eles? Entra em campo, gente. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. Terçou, senhoras e senhores, meu amigo Schenck. Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Só um rápido intervalo antes. O André Já? disse que fez Intervalo? o... Mal o começou. Não, o André disse que fez o Senai em 91. Eu tava nascendo em 91. Rapaz, o André tá velho. É 91? Eu não lembro mais. Faz tanto tempo, né? Mas seguinte, vamos começar falando... Só rápido, importante. Faz sucesso. O André tá falando que faz tempo que o Senai faz sucesso. Isso é verdade. Isso não é zoeira. Quem é que vai tirar? Tira o André daqui, por favor. Leva o André. Não, só rapidinho, antes da gente começar a falar de Grêmio, né? 9h15 da noite, transmissão hoje, exclusiva em TV aberta, Flamengo e Corinthians, decidindo vaga na semifinal da Libertadores. O primeiro semifinalista sai hoje, Glauco. Onde? No SBT. Claro. O jogo é no Maracanã, mas a transmissão é no SBT. Beleza? Tá combinado, então. Glauco Paza, hoje, 7 da noite, tem Grêmio e Operário, jogo na Arena. Só 12 mil pessoas esperadas na Arena, público baixo, né? Vai estar chovendo, é muito frio. corneteiro. Olha só, o que é o jornalismo? Olha pra fora como é que tá, meu amigo. Tá chovendo, tá frio, facilita a sogra, tá almoçando junto. E ele quer que todo mundo vá pra Arena hoje de noite. Que horas é o jogo? 7 horas. Na hora do chimarrão, dá uma coisinha um pouquinho mais. Ele quer que esteja na Arena, enfrentando chuva para ver o jogo do Grêmio. Mas, isso. Eu disse que a expectativa é um público baixo. Eu não emiti uma opinião. Essa é uma verdade. Apenas. Tá bom. A Arena pode receber até 50 mil pessoas. Se vai receber 12, é baixo ou não? Em relação ao jogo, o horário e ao clima, tá bom demais. O Grêmio tem que fazer a sua missão em casa, independentemente de quantas pessoas estiverem dentro. E para fazer essa missão, vamos botar na tela aí a provável escalação gremista para hoje à noite. Glauco Paza, informações para você. Existem algumas dúvidas, tá? Alguns pontos de interrogação. Primeiro, na lateral esquerda. O Nicolas, em tese, parece que se recuperou da lesão no ombro. Deve ser titular. Mas o Roger relacionou 3 laterais esquerdos para essa partida. Ou seja, vai que dá uma zebra aí. E no meio de campo, o Campas está ali. Mas existe uma baita de uma chance de o Bitelo jogar também. O que se fala é que joga o Campas e não o Bitelo. E aí, se for esse time aí, tá bom ou não? Olha, para quem joga em casa, é o caso do Grêmio. Contra o Operário, é o caso do Grêmio. Pensando em atacar mais, é o caso do Grêmio. Contra o goleiro Vanderlei, que não é lá grande coisa. Que é um holandês, né? Vanderlei. Ex-Grêmio. Que bobagem. Eu não condeno o Roger. O que mais tem aqui? Eu não condeno o Roger. Aquilo que eu falei ontem. O Bitelo pode sentar um pouquinho no banco? Pode, tá. Porque esse meio de campo, o Paraguai tá muito bem, veja Sante. O Lucas Leiva, meu amigo, tem que ser titular, ou não? Não, ele veio para isso, né? Então. Mas é curioso, porque o Roger vai tirar o Bitelo, e é um cara que vem fazendo gol, a gente tá vendo aí, ele tem sendo importante. Daqui a pouco não valia a pena deixar o Bitelo mais avançado? O Grêmio vai fazer 2-0, daí ele bota o Bitelo, tira o Campas, pronto. O fator que me falaram é que o Roger não conseguiu treinar o time com esses 3, né? Jassante, Lucas Leiva e Bitelo. Por isso, deixaria o Bitelo no banco hoje. Mas assim, vemos e convenhamos, né, gente?
se eu jogar hoje contra o Operário, acho que o Grêmio ganha também. Não, só um pouquinho. Não. Também não é pra tanto, né? É sim, é fácil. Não, Quer ver a classificação? Não, a classificação rapidinho, fala assim, ó. para ver como tá fácil a vida do Grêmio. Bota a classificação, tá muito fácil a vida do Grêmio. Tá muito fácil, Glauco. E atenção, ó, Cruzeiro hoje joga fora de casa contra o Londrina. Bahia joga fora de casa contra o Sampaio Corrêa. O Vasco joga fora de casa contra a Ponte. Essa é a rodada pro Grêmio ganhar e chegar perto do Cruzeiro, distanciado de Bahia e Vasco. 3-0 tricolor hoje. Era 2, hein? Tá ficando 3-0. otimista. Tá ficando otimista. Olha só, o Roger Machado tem uma outra situação que ele foi perguntado na última entrevista coletiva, porque o Grêmio mandou embora o Elias, mandou embora o Rodrigues, e o Grêmio tá com poucos zagueiros, né, à disposição. E aí, isso não é um problema, Roger? Diz aí. Hoje eu vejo o Natan como uma bela alternativa. Né? A gente ainda tem Heitor, né? Ainda tem o Carioca embaixo ainda. São dois meninos que podem nos ajudar. Né? O Kahneman daqui a pouco está de volta também. Tem dentro do grupo jogadores que podem fazer. O Lucas Leiva muito jogou de zagueiro no Liverpool. Né? Não só no decorrer das partidas, como quando o time precisava jogar contra uma equipe muito fechada e para ter mais qualidade na posse de bola, ele era o jogador que era utilizado naquela função. Então tem alternativas. E você também tem alternativa, viu? Olha só 12 mil gremistas, calma, Glauco, calma. Só 12 mil gremistas são esperados para hoje à noite no jogo entre Grêmio e Operário na Arena. E você, vai no jogo? Bom, seja como for, uma coisa é certa, o teu palpite no MrJack.bet. Eu posso te dar uma dica, viu? Vitória do Grêmio sem sofrer gols. Faça como o maestro tricolor Douglas e venha para o MrJack.bet. Isso mesmo, mrjack.bet, onde palpite certeiro vira saque instantâneo a qualquer momento e em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. O Glauco tinha dito 2-0, já botou 3. Não, entendeu mal. 2-0 no primeiro tempo, eu falei. O jogo vai ser 3-0. Simples. Um cara que não vai fazer gol hoje pelo fato de não estar no Grêmio é o Luan. Lembra dele? Ele foi pro Santos, já até começou a treinar. Que saudade! Já passou. Vou te dar uma opinião polêmica, posso? Fala. Eu aceitava de muito bom grado no Grêmio. Seria bom para ele e pro Grêmio. Sabe por quê? Eu tenho dúvidas. Eu acho que o Luan, ele chutou a carreira dele. Não, até agora sim. Mas a chance de recuperar no Grêmio ia ser maior. Porque ele ia ter o carinho da torcida, ia ter o carinho de funcionários da Arena, aquele pessoal que ele já trabalhou antes. O Roger ia saber encaixá-lo no time, botar aos pouquinhos. O futebol, às vezes, a gente tem que separar o sentimental do racional. O sentimental... Mas no caso do Luan não dá certo, o racional não funciona, então vamos pro sentimental. Bom, aí depende dele, o racional agora depende dele. Quem vai ser o técnico dele agora? Lisca. Eu que de doido não tem imaginei nada, né? que essa dupla pudesse trabalhar junto. Enfim. É verdade. Ainda bem que o Sacha não tá no Santos. Mas olha ali, que saudade. Já passou. De 2017, tenho certeza que todo mundo de gremista aqui, inclusive aqui no estúdio, tem gremista, o Rafa ali, sente saudade. Sente saudade. O Rafa disse assim, ó. Sente saudade. O Rafa não é gremista. Não, mas olha só, vamos falar de Inter então? Vamos falar de Colorado? Vamos. Brian Romero já foi colocado no time titular pelo Mano Menezes contra o Fortaleza. E vai ser de novo contra a equipe do Melgar. Só que é aquela coisa, ele não é exatamente centroavante. E aí, Glauco, como é que faz? O cara é um jogador de movimentação, o time vai ter que ajudar mais. Não pode ser igual o Fortaleza, né? Eu tava olhando aqui a lista do Inter, tem o David, Meu Deus. Melhor jogar esse aí mesmo que não seja o centroavante. O Mikael tá fortinho, tá parrudo aí. É assim, sabe aquela que não tem cachorro? Caça. Vai com o cão, vai com o gato, vai com o que tiver, amigo. Fazer o quê? O alemão fez aquela bobagem, acabou sendo expulso. Isso é verdade, né? Foi uma bobagem do alemão. Agora tem o seguinte, foi contratado com honra e circunstância, né? Pompa e circunstância, desculpa. Isso é verdade. Então, que deu o seu retorno, né? O gringo aí. Vamos ver o Mano Menezes falando sobre o gringo? Mano, me diz aí, como é que vai ser essa história? Como é que vai fazer o time jogar pro Brian Romero? Diz aí. Ele tem uma característica e nós temos que entender a característica que ele tem. Isso se consegue fazer a curto prazo. Né? Nós vamos trocar um jogador de força física por um jogador de profundidade e movimentação. Pode ter calma, as coisas vão funcionar na quinta-feira. A equipe tem que funcionar.
Nós não podemos individualizar esse ou aquele. Temos uma maneira de jogar, a equipe vai jogar de acordo com a maneira que vem jogando. Falou tudo. Na teoria é Falou uma barbada. tudo. Teoria sim, mas é isso aí, ó. Muda a característica. Um tem que se adaptar ao outro. Cada um vai ter que ceder. Que é o que eu faço aqui diariamente, que eu tento me adaptar aos álcool. Diariamente, é uma luta. É difícil. Mas assim, eu tento ensinar, mas é difícil, viu, gente? Não, é difícil. Não é difícil nada. É difícil. Né? É o que difícil. não é difícil é casa. Chama a próxima atração. Tá louco. Novidades, o Kaique Rocha. Onde Kaique Rocha? O Kaique Rocha é o zagueiro do Inter que teve uma lesão no último jogo. E aí eu te pergunto, Glauco, se ele não puder jogar, imagino que até não vai essa informação, o Inter vai com 2 zagueiros só, Vitão e Mercado. Esse elenco não tá meio precisa curtinho. mais zagueiro no time? Tá, mas o Mercado é um cara de 35 anos. Ah, tu diz pro jogo, em todo o grupo vai ter só 2 zagueiros, é E isso? aí? E aí, Precisa tudo de bom? mais gente Como é aí? que tá? Beleza? O Inter tá atrás do Tranquilo? zagueiro, Vem tá? sempre Informação. aqui? Não, venho, de segunda a sexta. E aí é a tal da história, né? Quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Mas fazer o quê? São circunstâncias. Olha aqui, ó, ele baixou o Johnny pra ser zagueiro. Ah, não é a solução. Mas poderia botar o Edenilson de zagueiro. Azar. Não tem... Olha, a circunstância é essa, não tem muita opção, né? Vamos dar informações boas pro torcedor colorado? O Rafa, que é colorado, descobri agora, nosso cinegrafista aqui do estúdio, vai ficar feliz com essas, quer ver? Novidades do Inter na tela para vocês. O Wanderson está para ser comprado. 24 milha em 6 vezes, suaves prestações. Mas pedalamos até os... Hein? Vamos pedalar? Vamos lá. Vamos lá. Bosquilha rescindindo o contrato, tá indo pro Coritiba. Boa viagem. Dá pra ir até de ônibus. Claro, não, é que tá muito cara a passagem aérea. Tá cara mesmo. O Cadorini também tá indo pro Coritiba, vai mas é junto, empréstimo. mas assim, ó, já faz um combo, né? Aluga um carro, divide a gasosa, pronto. BlaBlaCar, né? Aplicativo. Dedão, sabe dedão? Como é que é? Faz de novo aí. Com todo respeito, dedão. Curitiba, partiu. Glauco Paza, vamos encerrar com coisa engraçada? Vai ter uma foto do Schenck. Vamos ver. Não é? Na Copa da Inglaterra, que é o torneio mais antigo de clubes do mundo, disputado desde 1872. Eu lembro. Glauco Paza estava começando a faculdade. Isso. Rolou esse gol aí. Vai me dizer o que disso daí? Não. É um recuo de bola. Não, isso aí é feita edição. Para com isso. Não, para. É recuo. Isso aí não foi verdade. Esses 2 times aí são da 9ª divisão inglesa, Glauco Paza. O nível é fantástico. É a Liga de Canela. O Luciano, nosso editor, era o jogador ali pela esquerda. Ele foi e deu um nó, rapaz. Coisa feia. Voltamos amanhã, Glauco. Voltamos amanhã, mais bonitos. Segunda edição com o Marcelo Chemali. À noite... Não é verdade isso aí. Bota de novo. Que a culpa é do goleiro agora. Não é verdade. Vai me dizer que a culpa é do goleiro. Não, olha ali. Não.